O IPTV Comunidade está de volta e o programa discute hoje relações interpessoais. Bom, a gente continua falando então sobre a questão dos relacionamentos. A sociedade espera que uma pessoa se relacione bem com as outras, né? Mas a verdade é que a gente sabe que é uma tarefa não tão fácil assim. As pessoas têm dificuldades de se expressar, talvez por alguns problemas. Por exemplo, a timidez é um grande problema que atrapalha muita gente de se expressar, não é mesmo? Exatamente. Timidez é uma dos aspectos da falta de habilidades sociais ou da falta que a gente chama de desempenho. Às vezes a pessoa até sabe como, mas ela no momento ela é vencida pela ansiedade, pela dificuldade de falar, aquele branco, aquilo tudo, e ela acaba se reservando, deixando só para si o que ela pensa. É uma situação... Vencer sozinho a timidez é quase impossível, tem que procurar ajuda. Quando a timidez está muito acentuada, a gente recomenda que procure ajuda. Algumas crianças passam, algumas pessoas passam e se lembram depois por episódios de timidez que acontece e depois desaparece por várias circunstâncias. Talvez encontrem um amigo, uma situação melhor e se coloque dentro de um grupo que dá mais apoio, então elas superam sozinhas, mas isso é muito mais raro. Mas isso também já mostra quanto é aprendido, não é que é aprendido, quanto o ambiente pode alterar essa situação. Não é uma coisa assim, destino. Bom, nasci tímido, vou morrer tímido. Também não é, não é assim. Tá, por exemplo, se a sociedade digamos, não aceite, mas, enfim, espera que a pessoa não seja tímida, mas também não espera que a pessoa seja pessimista. Isso também porque, na verdade, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa pessimista, né? Que tudo dá errado, nada vai dar certo. Quer dizer, como vencer isso que está dentro, né? Essa questão negativa para todas as coisas? Olha, o otimismo, existe até um livro muito famoso que se chama Otimismo Aprendido. O otimismo é alguma coisa que se aprende, como o pessimismo. Quer dizer, as experiências ruins que a pessoa vai acumulando acabam levando a uma visão mais amarga da vida. Mas isso pode ser alterado. Mas, se você pensar bem, desde criança, a forma como as pessoas lidam com as experiências ruins, ou como os pais, os professores reagem às experiências ruins, culpabilizando a própria pessoa, dizendo, você não consegue nada mesmo, você nunca vai dar certo na vida, de novo acontecendo isso. Quer dizer, são situações, ou generalizando para tudo, você não serve para nada. Isso acaba entranhando essa ideia de eu sou um zero mesmo, nada vai dar certo. Isso pensando no pessimismo atribuído a si mesmo. Ou pensando no pessimismo atribuído às outras coisas. Quer dizer, você precisa equilibrar, ser mais realista. O ponto ideal é um otimismo realista. Nem aquele otimismo de Alice, de Emília, tudo vai dar certo, etc., mas nem também um otimismo catastrófico, um pessimismo catastrófico. A si mesmo acaba gerando também baixa autoestima, sensação de culpa em todas as coisas, e isso também atrapalha as relações, né, Almir? Bastante. Tem pessoas que fazem relacionamento, até têm habilidade de iniciar amizade, mas não conservam a amizade. Por quê? Exatamente por causa desse problema, do excesso de culpabilidade, de sentimento de culpa. Às vezes os pais, sem querer, ensinam os filhos a se sentir culpados. Ou elas próprias, os pais, se sentem culpados por algumas coisas, ou insiste em dizer para crianças coisas do tipo, meu filho, pega um copo d'água para mim. E a criança não vai buscar porque está fazendo tarefa, e o pai diz, veja só, a gente fez tudo para você e você não é capaz de fazer nada agora. Então, a criança começa a introjetar o pessimismo e o sentimento de culpa. Agora, essa questão também da autoestima tem muito a ver com a exigência da sociedade. Quer dizer, o sucesso a todo custo, todo mundo tem que ser brilhante, tem que ser perfeito, tem que dar tudo certo, tem que ser o melhor. Esse espírito competitivo é que qualquer insucesso abala a autoestima, quer dizer, puxa, eu não sirvo para isso, eu não consigo isso. E nós temos que lidar com os eventos de vida percebendo que são naturais, nem sempre a gente está conseguindo tudo, algumas vezes as coisas dão certo, outras não, a questão de analisar por que essas coisas não deram certo. Essa questão de relacionamento é hoje bastante analisada durante uma escolha de um funcionário para uma empresa, né? Sim. O que o mercado de trabalho, então, espera de um funcionário em relação ao
bom relacionamento em relação a tudo isso? Muito do que nós estudamos ainda não chegou no mercado de trabalho com esses termos. Mas o empregador, por exemplo, ele sabe que tipo de perfil de pessoa ele está procurando para a sua empresa. Pessoa que saiba motivar a equipe, que tenha liderança, que tenha automotivação, que saiba trabalhar com grupos, que motive os colegas, que tenha um bom relacionamento com a clientela. Então, nós vemos essas coisas nos anúncios de procura de emprego. Mas ainda falta para o trabalhador, para o funcionário, um treino mais efetivo nessas coisas. Isso tudo é importante porque, de um lado, você pode olhar do ponto de vista da produtividade. Né? Uma pessoa, um trabalho em equipe, hoje as empresas valorizam os trabalhos em células, em grupos de trabalho, ele pode facilitar a produção, pode tornar as pessoas mais produtivas por meios técnicos, mas também porque a motivação melhora, a motivação para o trabalho, as pessoas se sentem melhor. As pessoas não trabalham somente pelo salário, elas também buscam a realização pessoal, um ambiente que traga para elas um retorno em termos de reconhecimento do seu trabalho. Então, as empresas hoje, não só no momento, você falou em buscar o funcionário, no momento da seleção, não só no momento da seleção, elas estão preocupadas com esse perfil de pessoas que têm um repertório mais elaborado, mas também depois. No dia a dia. No dia a dia. Então, buscando programas de treinamento, formas de desenvolvimento de pessoal que garantam esses recursos. Então, quer dizer que desempenhar, né, a atividade, o serviço da melhor forma possível. Ou seja, não adianta nada a pessoa fazer tudo bonitinho, tudo certinho, perfeito, se ela não tiver, por exemplo, caráter, se ela não tiver um bom relacionamento com as pessoas, isso tudo... Isso em alguns, principalmente em setores, por exemplo, que lida com o público ou em setores que você tem que trabalhar em equipe, é dramático, é drástico isso. É difícil você encontrar hoje uma pessoa que trabalha totalmente isolada. Ela precisa estar sempre se comunicando com os outros. Então, essas habilidades são importantes. Aquele que trabalha muito isolado, no fim do dia ele está louco para conversar com alguém. Vai para o happy hour exatamente para ter os amigos, para conversar, para contar o que foi o seu dia, ouvir o que o outro tem a dizer. Então, isso é muito importante. Está tudo ligado. Bom, a gente faz mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, então, com mais o IPTV Comunidade. Não saia daí.